Boa tarde, meu nome é Maria Elisa Farias, eu sou fisioterapeuta pediátrica e consultora do desenvolvimento motor infantil e venho falar hoje um pouquinho sobre a importância do desenvolvimento motor adequado para a introdução alimentar dos bebês. Então, por que deve ser feito aos 6 meses? Aos 6 meses de idade, a criança já apresenta o controle cervical bem estabelecido. Então, a musculatura do pescoço já é bem firme e o suficiente para permitir que não haja pendência da cabeça para frente, para trás e para os lados, o que ajuda no momento da alimentação. Secundariamente, nesta fase de 6 meses, a criança também inicia ou já está estabelecido o sentar. Então, isso permite que ela tenha a musculatura bem firme e permite também que ela não tenha tantos desequilíbrios. Aos 6 meses, ela ainda pode cair um pouco para os lados, porque é normal devido a não ter ainda a reação de proteção para os lados, que só acontece aos 7 meses. Mas não é uma pendência que ocorre com tanta frequência, por isso que a gente já pode iniciar a alimentação. E por que é importante a postura sentada para esse tipo de introdução alimentar, né? Esse tipo de introdução de sólidos? Porque a criança precisa estar bem atenta à alimentação. A gente sabe que na nutrição, né, é importantíssimo que a criança tenha participação na hora da alimentação. Então, se ela tiver com um desequilíbrio muito grande ainda do tronco e da cervical, ela vai estar tão concentrada inconscientemente a manter a postura que vai perder o foco da alimentação. Então, falando um pouquinho também sobre onde colocar o meu bebê para alimentar, né, qual seria o local adequado, realmente o local adequado ainda são as cadeiras de alimentação. Então, a gente tem o cadeirão, que é uma boa opção, né? A gente pode colocar a criança sentadinha e tem a mesa de encaixe. O que a gente tem que ficar atento é que naqueles tipos de cadeirões em que não há a regulação da altura, a gente tem que saber se a mesa está no nível adequado para a criança. Então, se a mesa estiver muito elevada, fica difícil da criança conseguir manusear os alimentos. Então, a altura da mesinha deve ser na altura do antebraço da criança, para poder ela ter um bom apoio. Uma dica que eu dou é se a mesa estiver muito elevada, naqueles tipos de cadeirão em que não há a regulação, a gente pode colocar um apoio embaixo do bumbum da criança, pode ser uma espuma firme, para que ela consiga ficar um pouco mais elevada e conseguir manusear melhor esses alimentos. Uma outra opção, né, de local de alimentação é aquela cadeirinha que a gente prende na cadeira do adulto e a gente tem que ficar de olho porque normalmente esse tipo de cadeirinha ele apresenta uma mesinha que é um pouco mais baixa. Então normalmente não está no apoio do antebraço. A gente precisa que a criança tenha um apoio maior para poder conseguir se alimentar. Então a gente vai precisar, uma dica que eu dou é colocar uma faixinha mais larga abaixo do peito da criança, não pode ser muito baixo para não prender o abdômen por conta da alimentação, e a gente amarra na cadeirinha para que ela fique mais estável. Aí sim ela vai conseguir ter um interesse melhor pela alimentação e a gente vai ficar mais tranquilo em poder alimentar sem precisar estar segurando a criança. Uma outra dica também é que a criança no começo da alimentação, ela pode ser alimentada no colo, né, do responsável, da mãe, do pai ou de quem dê esse alimento. Porém, que a gente tem que tomar cuidado que o ângulo da criança entre o quadril e o tronco deve ser de 90 graus, tá? Ela não pode estar muito para frente, nem muito para trás, para não correr risco de engasgo e para não correr risco também de perda de interesse nos alimentos, tá? Então, o mais importante de tudo é que ela sempre esteja com o tronco e o quadril com angulação de 90 graus. Desse jeito, a criança será alimentada de uma forma bem segura e estimulando bastante o seu interesse pelos alimentos. Então, foi um resuminho rápido, só para a gente entender que o aspecto motor também é muito importante, né, na introdução alimentar e que aquela criança que ainda apresenta um controle de tronco muito precário, realmente vai ter um pouco mais de dificuldade no início da alimentação.